Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. E hoje anunciamos o início da temporada de uma qualquer série popular que as regras me impedem de nomear. Não. A 1 de abril começa a saga de entrega do IRS. Para muitos investidores, é o início de uma maratona de cálculos e de nervos para declarar os investimentos feitos no ano anterior. E o pior, nem sempre é claro o que declarar e como declarar. Eu diria realmente a questão da simulação é um erro, de não simular, pode ser um erro que se paga caro, e aqui paga-se literalmente caro, através de mais imposto. Portanto, eu diria que simular é essencial. Se só comprares criptomoedas e as tiveres em carteira, ok, tudo bem, nada a declarar. Mas se venderes, tens que declarar. Voltando ao início da nossa conversa, Sim. O jovem vive com os pais que não têm rendimentos, mas que vendeu criptomoedas, Tem de declarar, tem de declarar e poderá ser tributado sobre essas vendas. Se as deteve por menos de Então, 365 dias, sim. E por isso, hoje chamamos quem percebe realmente o assunto. Bem-vinda, Marisa Coelho, que é especialista da área financeira da DEC Proteste Invest e que lida diretamente com as questões dos consumidores, para nos esclarecer sobre esta relação, nem sempre muito pacífica, entre investidores e IRS. Olá, Filipe. Bem-vinda. Marisa, antes de mais, toda a gente tem de entregar o IRS? Não. Os rendimentos inferiores a 8.500 euros, desde que não tenham sido alvo de retenção na fonte, dispensam a entrega de IRS. Todas as outras pessoas que obtenham rendimentos, à exceção deste caso, terão que declarar. Ok, e para quem não se vai livrar deste purgatório, tu tens alguns primeiros cuidados, conselhos que possas dar a estes investidores Sim. e consumidores? Sim, eu diria que são um pouco gerais e não só para os consumidores e investidores. Portanto, desde logo ter atenção aos prazos de validação de faturas, de comunicação de alterações ao agregado familiar, portanto, ter estes passos cientes e respeitar os prazos. É uma espécie de TPC. Exatamente, é uma espécie de TPC, sim. Portanto, é feito previamente ao início da data de entrega de IRS. E depois, a questão da simulação. Portanto, simular antes de submeter a declaração é realmente essencial. E quanto a documentos, como é que eu sei o que é que fiz, quando é que fiz, por exemplo, e pensando concretamente no investimento, eu não me lembro quando comprei aquela ação, ou quando a vendi, ou que custos tive com ela, o que é que devo fazer nesses casos? É assim, normalmente os bancos são obrigados, os intermediários são obrigados a facultar essa informação, portanto, anualmente facultarem uma declaração para efeitos fiscais. Todavia, a experiência diz-nos que muitas vezes os títulos são detidos por um prazo muito prolongado, por vezes há lugar à transferência de carteiras de títulos para diferentes intermediários e pode-se perder um bocadinho o rasto a isto e realmente isso depois vir a ter um impacto na declaração. Portanto, o ideal é, não obstante termos que receber essas declarações dos bancos, realmente atuarmos preventivamente e conforme vamos fazendo as operações, fazemos também guardando. Vais-me falar em folhas de cálculo. Uma folha de Excel seria prático, mas não tem necessariamente que ser. Mas, portanto, para não perdermos um pouco o rasto a estas aquisições que às vezes aos movimentos que vamos fizemos fazendo, há muitos anos. Claro. Sim, aparecem muitas situações dessas em que depois, há mais de 10 anos, já nem as entidades têm essas e informações. De facto, se seguirmos à régua esquadro as máximas dos analistas financeiros que vão passando aqui pelo podcast, o investimento deve ser feito, sobretudo, a médio e longo prazo. E, portanto, os esquecimentos são absolutamente... Exatamente. É normal que passa muito tempo, perde-se informação e, portanto, se pudermos ir sempre tendo este controle das operações que vamos realizando para garantir realmente que depois não nos falte e que não podemos ser prejudicados por isso. E, portanto, além desta questão de, eventualmente, perder os meus dados ou não ser uma pessoa organizada e adorar folhas de cálculo, que outros erros é que os investidores cometem no que diz respeito ao preenchimento do IRS? Eu diria realmente a questão da simulação é um erro, de não simular, pode ser um erro que se paga caro, e aqui paga-se literalmente caro, através de mais imposto. Portanto, eu diria que simular é essencial. Mesmo quem ache que, mas o meu IRS é relativamente simples, às vezes um pico no lugar errado, uma cruz no lugar errado pode fazer a diferença, portanto é importante simular, há ferramentas à disposição e é importante fazer esse exercício para garantir realmente que estamos a tomar as melhores opções declarativas, mesmo que sejam IRS relativamente simples,
devemos de realmente ter esse cuidado. Depois, Ia-te perguntar, desculpa, interromper-te, em relação, por exemplo, às pessoas que não são casadas ou que são casadas, mas podem entregar-se separado, não é? Sempre essa possibilidade. sim. Mesmo do ponto de vista dos investimentos, pode fazer sentido, e essa simulação que estavas a referir, pode fazer sentido simular a entrega conjunta ou separada do IRS? Faz todo o sentido, faz todo o sentido. Até porque, repara, a nível, quando estamos a falar de venda de valores mobiliários, ações, fundos, etc., ETFs, não há comunicação. Ou seja, mesmo que haja dois sujeitos passivos, o Tanto apuramento... contribuintes? O apuramento das mais-valias Sim. é feito individualmente, não há comunicação. E, portanto, aí eu diria que, mais uma vez, a simulação é importante, também na questão da tributação conjunta ou separada, porque pode realmente ter um impacto. E imagina um caso. Eu até nem trabalho, sou jovem, não trabalho, vivo em casa dos pais, mas já dei os meus primeiros passos no investimento e até gosto de ETFs ou criptomoedas. Tenho que preencher o IRS também ou nem por isso? Se houve venda, ou seja, se apenas investiu e estão lá parados e não obteve nenhum rendimento, não tem que declarar. Se realmente existir a alienação onerosa, a venda, aí realmente tem que declarar, mesmo que não tenha outros rendimentos. A partir do momento em que ocorre uma operação que obriga à declaração em IRS, terá que declarar-se. E o IRS jovem de que tanto ouvimos falar, tem alguma aplicação prática nesta questão do IRS ou não? Para estas categorias de rendimentos específicas, não. Portanto, aqui neste caso não é diferenciador, será para as categorias A e B, se não me falha a memória, mas para estas realmente não tem impacto. E outra questão que eu tinha para te fazer. Os portugueses, como sabes, são grandes adeptos de depósitos a prazo e de certificados de aforro. E, portanto, para quem investir é aplicar nestes produtos de baixo risco, é necessário ter alguma previdência em relação ao preenchimento do IRS? Não, estes são relativamente simples, são rendimentos sobre os quais é feita a retenção na fonte à taxa de 28% e, portanto, não têm que ser alvo de declaração em IRS. Portanto, ou seja, o que estás a dizer é como eu já recebo o rendimento líquido, ou seja, o imposto já foi cobrado previamente. O imposto foi cobrado e entregue ao Estado, eu não tenho que declarar nada, à exceção, claro está, de quem quer optar pelo englobamento desta categoria de rendimentos, mas aí... Eu vou focar muito na questão da simulação. Aí tem que simular, porque normalmente para a maioria das pessoas não é vantajoso, porque mas não te vou deixar avançar muito no englobamento, já lá chegaremos. Perguntava-te agora, para começarmos a esclarecer conceitos que são um pouco mais complicados. Mais-valias. O que é que são mais-valias e menos-valias? Que obrigações é que temos no IRS em relação às mais-valias e às menos-valias? As mais-valias são enquadradas no artigo 10º do CRS, mas tu não queres que eu diga. Portanto, as mais-valias basicamente ocorrem quando há a tal alienação onerosa, que é a venda dos títulos. Portanto, se eu vendo ações, obrigações, fundos de investimento, ETFs, há realmente uma operação de mais-valia que pode gerar mais-valia ou menos-valia, mas, portanto, há um apuramento de mais-valias. Do resultado, e, portanto, a mais-valia é quando eu tenho lucro, não é, sobre essa operação. Exatamente. E menos-valia é quando eu perco, não é? Juízo do saldo, portanto, porque a pessoa pode ter várias operações e depois vai ser feito o saldo entre as mais e menos-valias que realizou e depois apurado, se houver uma mais-valia, vai haver imposto a pagar. Muito bem. E rendimentos de capitais, do que é que estamos a falar? Rendimentos de capitais, estamos a falar, como falaste há pouco, da questão dos depósitos a prazo, dos certificados de aforro, tudo isto são rendimentos de capitais. Existirão depois outros, por exemplo, os dividendos de ações, os dividendos de fundos e ETF que fazem distribuição de rendimentos, também são eles rendimentos de capitais. Portanto, há toda uma categoria, vai desde o depósito a prazo a outros investimentos um pouco mais complexos. E esses dividendos, eu tenho que os declarar no IRS ou nem por isso? Há sempre que certificar que foi retido imposto para Portugal, e aqui estou a falar imposto para Portugal porque, no caso, muitas vezes dos fundos de investimento estrangeiros, dos ETFs, estamos a falar de organismos financeiros que operam fora de Portugal e, portanto, temos que nos certificar que foi retido imposto para Portugal. Se foi retido imposto para Portugal, eu não tenho que declarar os rendimentos. Já se houver mais-valias, ou seja, se houver a venda, aí sim já é diferente. Já poderá... E como é que eu sei se eu recebi o rendimento líquido e, portanto, com a tributação feita previamente ou não? Como é que eu posso descobrir?
É mesmo com a informação do intermediário, banco, plataforma, através do qual negociamos os valores. Portanto, à partida, na plataforma que eu tenho, terei documentos onde eu posso consultar essa informação. Exatamente, É isso? na declaração uma espécie de anual. extratos ou uma declaração anual? Exatamente, há de aparecer a retenção e há de ser perceptível para onde foi feita a retenção. Portanto, se eu te fizer a retenção, se foi feita a retenção, estou descansada, se não foi feita, tenho que a declarar. Exatamente. Okay, muito bem. E tu referias há pouco uma questão importante que tem a ver com aquilo que se chama a dupla tributação, não é? Sim. A que é que te estavas a referir em concreto? Sim, pronto, especificamente. Dupla tributação, só por si o nome é assustador. É a dupla tributação de rendimentos. E isto, pior ainda. Isto ocorre tipicamente, para dar um exemplo prático, por exemplo, numa situação em que eu recebo dividendos de uma ação estrangeira. Eu adquiro uma ação e até pode ser através, por exemplo, de um intermediário português. Eu adquiro uma ação que está cotada numa bolsa estrangeira. Portanto, o que vai acontecer é que quando eu receber dividendos dessa ação, vai ser retido imposto no país de origem, onde a ação está cotada, e imposto em Portugal. Portanto, eu vou ser alvo de dupla tributação, vou ser duplamente tributada naquele dividendo. O que supostamente não deve acontecer, ou não é desejável que aconteça. Não é desejável. É possível tentar minorar. Dupla tributação haverá sempre, mas é possível minorar bastante o peso. E o que é que eu tenho de fazer? Pronto, uma atuação prévia, e aqui prévia ao rendimento em si, portanto tem que ser feita antes do pagamento de dividendo. O que eu posso fazer é, junto do meu banco, corretor, intermediário, tentar perceber se há um acordo de dupla tributação com o país em causa. Isso também podemos consultar no portal da Autoridade Tributária. Eles têm realmente a lista de todos os países com os quais há acordos de dupla tributação e, portanto, existindo um acordo, tentar perceber se é possível, através do intermediário, acioná-lo. Às vezes nem sempre é fácil, e que a diversidade que temos hoje em dia de plataformas através das quais podemos investir, às vezes temos que perguntar quase caso a caso, olha, há acordo com este país, é possível acioná-lo? Se for possível acionar, o que os acordos normalmente determinam é, em Portugal pagamos sempre 28%, mas no país de origem do rendimento, ao invés de sermos tributados como não residentes desse país, somos tributados a uma taxa mais reduzida do que essa mesma taxa para não residentes. Pronto, é um bocadinho denso, mas traduzindo, pagamos menos imposto. E tu consegues dar-me, por favor, exemplos de países com quem haja esses acordos? Estamos a falar o quê? Dos países da União Europeia, por exemplo? União Europeia na generalidade, Estados Unidos, portanto, é uma lista enorme de países. Depois poderão variar as taxas, não é? Portanto, é sempre bom depois verificar essa informação, mas há realmente muitos países com os quais há acordos. E então imagina, estavas-me a dizer como é que podíamos tentar minorar isto a priori. Portanto, eu compro uma ação e o que então devo fazer logo à cabeça é verificar então se há ou não esse acordo, não é, de dupla tributação com o país. Exatamente. Mas imagina que não o fiz. Sim. O que é que eu posso fazer? Posso fazer alguma coisa depois? Sim, ou só chorar? De constatares, de olhares para o dividendo e Exato. perceberes que mais de 50% foi para impostos. O que há aí a fazer vai ser na próxima entrega de IRS. Portanto, se isto tivesse acontecido em 2025, Exato. O que ia acontecer é agora na tua declaração, irias preencher estes rendimentos no anexo J e irias preencher o imposto que foi pago. Isto para tentar reaver. Portanto, isto é chamado o crédito de imposto por dupla tributação. É um mecanismo que já é para minorar através da declaração de IRS. Sim, portanto, há este mecanismo, não anula, mas vai minorar realmente este impacto. É ótimo saber que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, sim. Já estava a fazer contas à minha vida, porque eu claramente não fiz o TPC. Aproveito agora para te perguntar outros dois conceitos que me parece importante esclarecer. E tu já, de alguma forma, afloraste o primeiro, que é a questão do englobamento. É possível as pessoas optarem pelo englobamento em detrimento, da tributação autónoma, não é? Sim. Consegues explicar, por favor, estes dois mecanismos, a que é que eles se aplicam exatamente? Portanto, a opção pelo englobamento basicamente vai determinar que todos os rendimentos de uma determinada categoria, porque já não somos obrigados, como éramos há alguns, se calhar já há muitos anos atrás, que para englobar uma categoria tínhamos que englobar todas. Neste momento não. Podemos optar por englobar uma determinada categoria de rendimentos e o que vai fazer é que, ao invés desta tributação autónoma, por exemplo, nas mais-valias de 28%, vamos ser tributados de acordo com a taxa determinada pelo nosso rendimento coletável. Ok. Portanto, se percebi, portanto, se eu nada fizer, o fisco vai aplicar uma tributação autónoma que será de 28% sobre os rendimentos.
se eu quiser englobar, tenho que assinalar que quero englobar, é isso, É não uma é? opção, exatamente. É uma opção, O englobamento não é automático, tem que ser sempre uma opção preenchida pelo contribuinte. E, portanto, o que vai fazer é que depois, olhando para os nossos escalões de IRS, Uhum. vamos ser taxados de acordo com aquela taxa. E por isso é que é muito importante a questão de simular, porque eu posso estar a passar de 28% para mais de 30% ou até para mais de 40%. Ou seja, e depois todos os meus rendimentos seriam taxados, passo a redundância, é uma taxa superior. Exatamente, e passado uma situação em que uma mais-valia de 28% passaria para uma taxa superior. Portanto, seria uma péssima decisão nesse caso. Depende, porque imagina uma situação em que tenhas menos-valias e, portanto, eu fiz várias operações e o saldo das vendas de ações, de obrigações que eu fiz... Se estivéssemos num mau ano, não é? E os meus investimentos tivessem corrido mal, não é? a soma dá negativo. O que é que eu posso fazer? Não há lugar ao pagamento de imposto, mas eu posso optar pelo englobamento e transportar estas menos-valias nos próximos 5 anos. Ou seja, nos próximos anos, se a vida me corresse bem, eu poderia descontar, digamos assim. Exatamente. Ok, é quase uma espécie de crédito com que eu fico, que posso usar nos anos seguintes. Exatamente, imagina para abater aos cenário relativamente simples, que na entrega relativa ao ano 2024 tiveste uma menos-valia de 2.000 euros e que agora tinhas, na entrega relativa ao ano 2025, tinhas uma mais-valia de 1.000 euros. Iria abater e ainda te sobrava 1.000 euros de menos-valia para transportar. Ou seja, não me iriam taxar os rendimentos que eu tinha tido nesse ano. Exatamente, porque irias deduzir. E, portanto, nesse ponto pode ser realmente importante o englobamento, mas lá está. Convém sempre também fazer esta simulação. Fazer a simulação e ter tudo isto em conta. Uma outra pergunta que precisava de fazer tem a ver com esta questão das taxas que falámos e os prazos. Uma das máximas, ainda há pouco estávamos a falar, não é, dos analistas financeiros, é investir a longo prazo, investir pelo máximo possível. Obviamente isto não é líquido para todos os tipos de aplicações, mas de uma forma assim geral é isto, não é, que eles advogam. Isso significa também que há uma correspondência fiscal do ponto de vista da tributação com essa máxima, ou seja, por exemplo, eu detenho um produto por mais tempo e por ter mais tempo vou pagar menos imposto ou não há correlação nenhuma? Sim, já existe realmente essa repercussão no código do IRS. E realmente existe, eu até vou consultar aqui a minha força, para te dar exemplo. Portanto, isto aplica-se no caso de mais-valias de ações, de ETFs, de fundos, etc. A taxa de imposto é aos 28, até aos 2 anos de investimento, portanto estamos a falar sempre de prazo de investimento. Sim. Depois, entre 2 e 5 anos é 25,2%. Okay. Entre 5 e 8 passa para 22,4% e 8 ou mais anos para 19,6%. Ok, portanto, pegando alguns exemplos em que os analistas dizem, por exemplo, ter uma ação, que seja durante 10 anos, estaríamos a descer a taxa de imposto, portanto, de 28 para 19,6. Para 19,6. Pronto, já é significativo. Já será um desconto, digamos assim, significativo. Não será o único incentivo, porque há outras estratégias por trás do investimento a longo prazo, mas é claro um incentivo e bem. Ia-te perguntar, outras formas de eu poupar nos impostos, obviamente dentro de toda a legalidade, não é? Nós estamos aqui a promover nenhuma ilegalidade, dentro daquilo que é legal. Como é que eu posso poupar? Por exemplo, os custos que eu tenho por dar ordens, não é? De compra ou venda em determinadas plataformas, nas corretoras, por aí fora. Estes custos eu posso deduzi-los? Existe forma de os declarar e eles Existe mesmo uma coluna própria para estes encargos e, portanto, eles podem e devem, porque assim o determina o próprio código do IRS, devem ser declarados e realmente vão ser deduzidos a uma eventual mais-valia, portanto, eles vão ser tidos em conta no apuramento de mais-valia, custos com as ordens de compra, as ordens de venda de uma ação, que seja. E uma vez mais, este tipo de informação, porque obviamente eu não me vou lembrar dela, não é? Está nos tais extratos ou na tal declaração de rendimentos de que falavas há pouco. Exatamente, os encargos, exatamente. Eu esqueci-me há pouco de perguntar, mas vamos ainda muito a tempo. Essa declaração é enviada para as pessoas ou ela é consultável ou disponibilizada de alguma forma? Depende um pouco, e lá está, como temos tanta diversidade de intermediários, bancos corretoras, é assim, ela deve sempre estar disponível. Se é enviada, eu sei que há muitas entidades que enviam diretamente por e-mail,
outras disponibilizam Na área do cliente. Na área do cliente, exatamente. Ok, muito bem. Criptomoedas, não podemos fugir ao tema. Não podemos, de facto, fugir ao... Não podemos fugir ao tema. O que é que diz? Há obrigações fiscais com as criptomoedas? Sou obrigada a declarar? São tributadas? Conta-nos tudo. Sim, é assim, se venderes, portanto, se só comprares criptomoedas e as tiveres em carteira, ok, tudo bem, não, nada a declarar. A partir do momento em que vendes, aí sim... Em carteira, numa pena ou debaixo do colchão. Não sei que podemos ter isto em... Exatamente. Okay. A partir do momento em que as tens, não precisas declarar, mas se venderes, tens que declarar. Depois, a nível de tributação, há uma diferença. Portanto, se detidas por menos de 365 dias... Portanto, um ano, grosso modo, não é? Um ano, grosso modo, sim, terás que declarar e vão ser alvo de tributação. Se detiveres por mais de 365 dias, terás que declarar num anexo especial, que é o G1. Neste caso, é obrigatória a declaração, mas não há lugar a pagamento de imposto. Mas lá está, é obrigatória a declaração. Portanto, voltando ao início da nossa conversa, sim, o jovem vive com os pais que não têm rendimentos, mas que vendeu criptomoedas, tem de declarar. Tem de declarar e poderá ser tributado sobre essas vendas. Se as deteve por menos de 365 dias, sim. Muito bem, olha, e estás a tocar num ponto importantíssimo que é como é que eu preencho, onde é que eu preencho. Onde é que os investimentos, em regra, têm que estar inseridos na declaração de IRS? Sim, tentar ser simples para não complicar muito. Portanto, as mais-valias tipicamente... Isto porque há imensos formulários. Sim. E poderá alterar, e há aqui várias nuances. As mais-valias serão mais-valias nacionais portanto, de ações, de obrigações, serão no anexo G, tipicamente. Eu estou a dizer tipicamente porque há aqui uma exceção que eu penso que não falámos, por exemplo, os fundos de investimento portugueses já são alvo de retenção na fonte, é uma exceção, e portanto esses não têm que ser declarados a menos que se opte pelo angulhamento, mas as restantes operações de venda de ações, obrigações, tudo o que seja nacionais, é no anexo G. Se for ações estrangeiras, ETFs, já terá que ser no anexo J, que é o anexo dos rendimentos no estrangeiro. Se for, por exemplo, aqueles rendimentos de capitais que falávamos que não é obrigatório declarar, mas que eu quero englobar, é no anexo E. E se for a outra questão que falámos há pouco também, do crédito de imposto por dupla tributação, embora sejam rendimentos de categoria E, é no anexo J, porque são no estrangeiro. Meu Deus, acho que já me perdi, sim. Acho que já me perdi, mas o que falo é que este episódio está gravado e, portanto, dá para pôr para a frente e para trás. Exatamente. Dá para pôr para a frente e para trás. Uma pergunta importantíssima para quem adora benefícios fiscais, que refere-se, não é, ao investimento em PPRs e, portanto, e fundos, que estávamos agora a falar, o fundo de pensões, por exemplo. Diz-me em que é que eu posso beneficiar do ponto de vista do IRS por ter estes investimentos? Sim, são aplicações com as devidas diferenças, mas que têm aqui eu diria, o ponto de entrada, o benefício à entrada, porque também há um benefício à saída. Eles beneficiam de taxas de tributação mais reduzidas à saída. À saída, portanto, quando eu os levanto, quando faço uso deles. Exatamente, no momento do reembolso, exatamente. Mas já à entrada eu diria que é o mais chamativo e é aquilo que normalmente é muito publicitado e no fim do ano todos recebemos imensa publicidade e convites a subscrever. A incentivar porque é realmente aquele benefício que é tipicamente pela idade, eu acho que consigo dizer mais ou menos de cor. Portanto, até aos 34 anos são 20% sobre as entregas até um máximo de 400 euros. Depois dos 35 aos 50, mais 20% sobre as entregas até um máximo de 350 euros e depois a partir dos dos 50 anos já será até ao limite de 300 euros. Ok, portanto, se percebi bem, imagina, eu que tenho 25 anos, naturalmente, não é? E se pus 1.000 euros, por exemplo, no PPR, o que estás-me a dizer é que consigo buscar 200 euros, digamos assim, e buscar, obviamente... Partindo do princípio que não esgotaste o teu teto de deduções com os restantes. Portanto, e lá está, e é isto que faz os PPRs também serem tão populares. Além da questão de serem um produto de investimento e que tem a sua rentabilidade per si, também beneficiam deste extra, digamos assim, que são os tais 20% de deduções, não é? E mais uma vez a importância também de simularmos, porque com esta dedução vem uma obrigação,
porque se eu resgatar fora das condições há penalizações. Ok, conta-me mais sobre isso. Sim, O que portanto, é que significa? Significa que se resgatares o PPR, usufruindo deste benefício, antes de mais, porque isto é sempre uma opção. Tipicamente, eu quando vou submeter a declaração já aparece pré-preenchido as minhas entregas para PPR, eu posso, no entanto, eliminar. Se eu não quiser investir no PPR e não quiser usufruir do benefício fiscal à entrada, eu elimino aquela Elimina linha. a linha, informação. Exatamente. Ok. Usufruindo, e a maioria das pessoas faz realmente com esta motivação, usufruindo do benefício fiscal, eu fico cingida às condições legais para o resgatar. Resgatando fora dessas condições, eu vou ter que... E, portanto, fora dessas condições significa se eu quiser ir passar umas férias às Maurícias ou comprar um carro. Exatamente. Ou às vezes Ok. até as pessoas querem dar entrada para uma casa. Pronto. Por exemplo, que há uma coisa assim, certo. não é as Maldivas, Ok. mas, ou seja, Pronto. seja para o que for que não que está na Sim. lei, o que vai acontecer é que eu depois vou ter, no ano a seguir, que preencher na declaração de IRS, que fiz esse resgate fora das condições e vou ter que devolver todos os benefícios fiscais usufruídos. Portanto, todos os 20%. Todos os 20% das entregas, majorados em 10% por cada ano decorrido. Majorados, portanto, mais 10%. Agravados em 10%. Exatamente. Portanto, pegando nos teus 200 euros, vamos supor, imaginando que foi há 9 anos, vamos multiplicá-lo por 1,9, não é? Mais os 10%. Não, isso já é com os 10%. Já é com os ok. 10%. Bem, eu também não estou a pensar em ir para as Maldivas nem comprar um carro. Porque, para todos os efeitos, e não é o foco deste episódio, mas os planos de poupança reforma devem ser, sobretudo, pensados, não é? Precisamente para a longo prazo e para a reforma. Para maximizar todos os benefícios, exatamente. E para a reforma, efetivamente. Muito bem. Altura agora de evocar a Santíssima Trindade da Arte Bem Investir. E Marisa, quais são os 3 mandamentos para não fazer asneira da grossa e não perder, por causa dos investimentos, dinheiro no IRS? Eu não pagar mais do que devo, pelo menos. Vá. Eu diria desde já, e vamos mais uma vez voltar ao início, guardar toda a documentação. Portanto, as pessoas vão realizando operações, vão adquirindo. Hoje em dia o investimento é possível com quantias até bastante democráticas, digamos assim, e portanto nós muitas vezes depois perdemos. E depois quando chega o momento da declaração é tudo em cima da hora. Portanto, convém ir guardando ao longo do tempo. Há sempre uma série de nervos associada, ou porque a plataforma não funciona, ou porque deixei para o último dia e aquilo está sempre, não é? Exatamente. Está a bloquear. Portanto, eu diria tentar ir guardando, fazendo esse TPC para depois evitarmos stresses desnecessários em cima do momento. Depois, a questão dos investimentos no estrangeiro, que têm que ser declarados, não esquecer que temos de declarar. Isso não me vais dizer que todo aquele investimento que eu tenho nas Ilhas Caimão que tenho não, esse não. Ai, tenho. Não vale investir nos paraísos fiscais, ainda assim temos que declarar. Ok. Depois eu diria... Mais notícias. Péssimas. Diria fazer a simulação. É essencial fazer as simulações, tentar perceber... Onde é que eu posso fazer essas simulações? Já não é a primeira nem a segunda vez que tu me falas de simulações e fiquei com isto na cabeça. Onde é que se fazem as simulações? Sim. O que é que eu posso fazer, ao certo? Pode-se fazer desde logo no site da Autoridade Tributária, naturalmente, mas só depois no momento já da entrega. Se quisermos com mais antecedência, podemos, por exemplo, através do nosso IRS Simples, que tem um simulador, para além de ter também calendário fiscal, que podemos receber os SMS com todos estes prazos da comunicação do agregado, da validação das faturas. Perfeito, para não me esquecer, Estão sempre a mandar-nos SMS, alguns não se aplicam à nossa situação, mas mais vale pecar por excesso do que deixar passar um prazo importante que depois já não dê para reverter ou que dificulte muito reverter a situação. Portanto, eu diria... Portanto, dizias que esse simulador está disponível em... IRS Simples, portanto, é mesmo uma ferramenta nossa da DEC Proteste, que é disponibilizada a qualquer consumidor, portanto, subscritor, não subscritor, qualquer pessoa pode efetuar o registro e ter o acesso. Há mais calculadoras, há mais conteúdos que estão disponíveis e é realmente uma ferramenta que pode ser diferenciadora. E contigo, na linha de apoio, podemos contar? Sim, também podem contactar sempre com a nossa linha de apoio ao investimento. E portanto os nossos subscritores podem contactar para esclarecer estas esclarecer dúvidas e perceber se preenche no E, no G, no H, enfim, pronto. Eu mais ou menos memorizei o abecedário. Obrigada, Marisa. É sempre importante, de facto, ouvir esses conselhos, sendo que se calhar alguns já falhei porque
O e-fatura que dizia já que terminou o prazo, mas Já. E o agregado familiar também. e a reter para o ano. Mas agora passamos à próxima rubrica. Neste podcast, já sabes, temos a rubrica Vamos ouvir as dores do investidor escaldado de meter água tem medo. E pergunto, Marisa, do que é que te arrependes e não me digas que nunca meteste a cruz no quadradinho errado? No IRS não. Até à data, nunca se sabe, há sempre possibilidade. Não, eu pessoalmente nunca fiz, mas já acompanhei realmente algumas Imagino situações. que bastantes. Sim, recordo-me de uma, eu aqui friso muito a questão do englobamento, porque às vezes há aquelas crenças que as pessoas têm, porque têm determinados tipos de rendimentos, vou englobar, e portanto tomam as opções sem se certificar. Porquê? Porque assumem que têm muitas despesas e então Sim, por exemplo... Sim, ou pela natureza dos rendimentos, e portanto, vou englobar, ou porque englobei o ano passado e foi vantajoso, ou porque alguém me disse que englobava, e já acompanhei realmente até uma situação de uma pessoa próxima que me ligou a dizer, estou com um imposto a liquidar imenso na simulação, lá está a importância da simulação. Isto é mesmo verdade e vou mesmo ter de pagar isto tudo? Aquilo que me ocorreu, não está a fazer muito sentido, olha lá, vai lá. Por acaso não puseste o piquinho na parte do englobamento? Só foi ver e realmente tinha posto, e quando tirou o englobamento passou de ter imposto a liquidar, portanto, a pagar para ter imposto a receber. E, portanto, estava a fazer toda a diferença, neste caso. E, portanto, são melhores amigas até hoje. Exatamente. Ou cobraste uma comissão? Não, de todo. Conselho gratuito, amiga. Muito bem, obrigada. É sempre bom, lá está, que em muitos momentos ainda vamos a tempo de corrigir os erros. Sim. E, portanto, Sim. daí mais uma vez, e então reitero de facto a importância que dizias de fazermos as simulações e de vermos quais são as decisões mais favoráveis para nós. Exato. Uma vez mais, repito, dentro de toda a legalidade. Claro que não sim, é? claro que sim. É sempre bom saber que podemos não gastar tudo no IRS. E desse lado, não esquecer que a entrega do IRS começa a 1 de Abril, já sabem, podem seguir os conselhos da Marisa para evitar erros no preenchimento da declaração. E de resto, se quer investir, já sabe, no sítio de sempre, no site de sempre, com os conselhos dos nossos analistas financeiros. E não diga que vai daqui. O Pode Investir volta em breve, até lá já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos, nem no IRS.